Glória a Deus. Bom dia. Vocês estão bem? Esse é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele. Amém? Um dia de paz, um dia de bênção, um dia de cuidado, de zelo, de exortação. Amém? Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de você nessa manhã e decidimos receber de você toda a medida e toda a porção que você tiver. Nós abrimos o nosso coração, declaramos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Preparamos o nosso coração como uma terra fértil para que a preciosa semente da palavra possa achar em nós uma acolhida, possa achar em nós ocasião de frutificação. Em o nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida presente aqui nessa manhã, todas as pessoas que conseguiram chegar até aqui. Eu sei que você as trouxe por motivos específicos e que esses motivos possam ser alcançados e concretizados nessa manhã, em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Obrigado, louvor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos... graças a Deus que existe um tempo favorável em que a gente pode compartilhar coisas, amém? E tem tanta coisa que pode ser dita que, na verdade, a gente já tem que procurar saber o que realmente deve ser dito. Porque Deus conhece o povo, Deus sabe a necessidade do povo, não é? E dentre tanta coisa que pode ser falada, o que realmente Deus quer que seja dito, né? Para o povo específico que está no momento específico. Vocês estão comigo? Amém? E eu fiquei bem dividida. Acho que eu ainda estou. Mas deixa eu só olhar aqui para um negócio que eu... Aleluia! Certo, então acho que eu já me decidi. Eu ia falar uma coisa, talvez eu fale amanhã de manhã. Mas eu vou falar sobre isso. Talvez você tenha ouvido alguma ministração minha sobre esse salmo. Eu ministrei sobre isso há anos, mas graças a Deus que a Bíblia é válida em todo o tempo, né? Então você vai abrir comigo no Salmo 46. Salmo 46, nós vamos lê-lo todo e depois a gente vai voltar só explorando, tá bom? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem nos seios dos mares, e ainda que as águas rujam e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações e os reinos se abalam, mas ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação ele tem feito na terra. Ele põe fim à guerra até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu gosto muito desse salmo. Eu acho que ele é muito rico, né? Ele só perde para mim para o Salmo 91. E ele começa com vamos dizer assim, um jargão que ele usou mais de uma vez no salmo todo. Amém? Ele começa dizendo assim... Não, aliás, mais na frente ele vai falar isso. Ele começa dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Socorro e fortaleza. Nós não temos ideia do que seria, por exemplo, morar no corredor dos tornados, por exemplo, em Tulsa. Mas todas as casas nesse lugar, como também as casas no Oriente Médio, que está sempre em guerra e está sempre tendo um bombardeio aéreo, eles têm que ter um refúgio embaixo da casa. Eles têm que ter uma construção onde, quando eles estão correndo esses riscos, eles possam se resguardar com a família num lugar protegido.
né? No corredor dos tornados, todo mundo tem um quarto subterrâneo com uma luz específica, com um mantimento específico, para quando a sirene apitar, quando algum aviso chegar, eles possam correr. A gente não tem noção de como é que funciona isso, porque a gente está muito longe disso aqui no Brasil, graças a Deus. Mas, às vezes, não correr para o refúgio, quando a sirene toca, significa perder a sua vida e a de toda a família. Como não sabemos o que é isso, a gente não entende a seriedade disso. Mas quando você assiste, por exemplo, filme de guerra, ou você assiste filme de tornado, que às vezes é muito comum, você entende a importância de correr imediatamente para o refúgio. Se eles não estiverem no refúgio, eles vão morrer. Amém? Quando a Bíblia diz que ele é um refúgio, refúgio é aquele lugar para onde eu e você podemos ir e tudo vai passar por cima de você, mas não te afeta. É um lugar de absoluta proteção. Ele também fala de uma fortaleza. Quando a gente estava uma vez em férias em Natal, a gente foi conhecer um forte, eu e João, e a gente levou os meninos. E as paredes externas do forte, elas tinham mais de 1 metro de largura, de pedra. Né, o muro externo. Os ataques vinham do mar, com aquelas bolas de canhão, não é? Então tinha que ser algo absolutamente sólido, para que quando batesse, não atacasse, não desmanchasse, não afetasse o que está dentro da fortaleza. A fortaleza é um lugar construído propositalmente para proteger o que está dentro dos ataques que vêm de fora. Amém? Quando ele usa esses dois termos, é o nosso refúgio e nossa fortaleza, a gente tem que lembrar desses dois aspectos que a gente tem no nosso momento contemporâneo. Os fortes que foram construídos há não sei quantos anos atrás, mas ainda existem, e os refúgios para esses lugares de risco. A questão é que a gente não deixa Deus ser essa pessoa para onde a gente deve correr em primeira mão. Quando a gente não conhece o Deus a que a gente serve e não desenvolveu com ele um tipo de intimidade para saber o quanto ele realmente ama você, o quanto você realmente vale para ele, que ele se pessoalmente, que você não é só uma massa no meio da multidão, você não é só mais um, mas ele sabe quem você é, o que você precisa e cuida de você pessoalmente, a gente nunca vai conseguir entender ele como alguém para se correr na hora da angústia. Alguém para se refugiar na hora da angústia, porque a gente não tem convivência. Quando a gente não tem convivência, ninguém pode confiar numa pessoa que não conhece. Pelo contrário, a gente ensina nossos filhos, olha, um desconhecido, ele pode chegar e dizer, não, sua mãe, fulana de tal, mandou eu te buscar. É desconhecido? Não vá. Não é assim? Não confie em quem você não conhece. Eu tenho uma menina de 10, e eu sempre digo para ela, Isabel, se alguém chegar no seu colégio e dizer, não, sua mãe mandou, seu pai não é João Roberto de Albuquerque, pronto, ele mandou, mas você não conhece, não vá. Se alguém chegar com uma bala, não conhece, não vá. Nós orientamos os nossos filhos e somos orientados a não dar bola nenhuma para estranho. Porque essa é a regra. Quando você conhece, você confia. E aquilo que você não conhece, não tem como você confiar. Às vezes é por isso que é tão utópico, é uma utopia, às vezes, para alguns crentes, ler um negócio desse e achar que Deus realmente consegue proteger a gente no dia mau. Achar que Deus realmente é aquele refúgio. Porque a gente não conhece o Deus que é capaz de fazer isso. Vocês estão comigo? Amados, se a gente não tiver essa comunhão, essa intimidade, conhecer Ele pelo que Ele deixou escrito, e conhecê-lo pela a convivência interior, em oração, em experiências, a gente nunca vai conseguir confiar em Deus a esse ponto. E Ele está querendo dizer o seguinte, Ele é o único refúgio que é realmente seguro. Ele é a única fortaleza realmente protetora. E ele está dizendo que é a única pessoa para quem você pode correr no dia da tribulação. O dia da tribulação, que também a gente pode chamar, por exemplo, do dia mau. Parece que o dia mau, eu não sei quantos dias mau você já enfrentou na vida, mas o dia mau parece aquele dia que todos os demônios do planeta, eles se juntaram só contra você. Parece que eles fizeram uma reunião extraordinária só para acabar com sua vida. Então parece uma coisa que não vai acabar nunca. É profundo, é intenso. É aquele momento de dor profunda. Isso pode se dar em várias situações. Talvez você tinha uma estabilidade e de repente aquilo saiu e você perdeu o chão. Às vezes perdeu um emprego. Às vezes perdeu um filho, às vezes foi traído, às vezes foi decepcionado do ministério, sei lá.
né? Uma coisa na família, um câncer apareceu de repente. Amados, a gente tem que ser realista. Jesus, ele disse assim, no mundo você vai ter aflição. Eu não estou chamando você para melzinho na chupeta, nem para um mundo cor-de-rosa. Eu estou chamando você para uma realidade. Eu quero que você saiba que quando você estiver aqui embaixo, você vai ter pressão. Agora não fique só com essa parte do que eu estou dizendo, não. Ele está dizendo o seguinte, mas eu quero que você mantenha um ânimo positivo. Você precisa ter uma disposição mental correta. Uma disposição mental que puxe tua alma junto com você. Porque o Espírito, ele tem as comunicações corretas. O Espírito, ele está bem, ele é a casa de Deus. Então, ele recebe aquela comunicação direta. Mas a nossa alma, que é nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos pensamentos, é eles que precisam ser manuseados. É como pegar uma rédea de cavalo mesmo e frear. Vocês estão comigo? Você tem que manusear ele, senão ele rouba de você sua alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, roubam da gente a estabilidade que o Espírito precisa. A Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda teu coração, porque é dele que vai proceder as saídas de vida que você precisa. Então, do nosso coração tem todo aquele conselho, calma, não se desespere, não chute o pau da barraca, conte até 10, isso vai passar. Essa noite não vai vigorar na sua vida o tempo todo, não. Uma hora tem que amanhecer. Estão comigo? Uma hora você tem que sair desse túnel, uma hora tem que clarear. Simplesmente se mantenha andando. Nem tudo vai ser fácil o tempo todo, amados. Nem tudo vai ser fácil o tempo todo. Vai ter a hora da dificuldade, vai ter a hora do aperto. Tem aperto que Satanás proporciona, tem aperto que você proporciona porque está colhendo. Tem aperto que você está tudo bem, tudo certo, e de repente acontece. Não tinha uma pessoa mais aprumada, mais em linha com o coração de Deus do que Paulo. E o homem só vivia em tribulação. Todo o tempo estava acontecendo uma coisa. Não é à toa que ele disse assim, rapaz, em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Porque eu sei ter tudo, também não sei ter nada. Sei passar fome, sei fazer isso. Eu estou de boa. Por quê? Porque ele conhecia a pessoa a quem ele servia. Ele conhecia o que é esse refúgio, essa fortaleza, esse lugar secreto. No dia da minha angústia, no dia da minha pressão, o psicólogo é a última pessoa com quem eu vou conversar. Entenda que eu não estou desvalorizando a profissão, pelo contrário. Eu acho, na verdade, que nós precisamos de mais psicólogos cristãos, porque eles têm uma ferramenta a mais que pode ser agregada e nos ajudar. Mas o que ele está querendo dizer é, ninguém pode te ajudar e resolver a tua parada como eu. Ninguém pode dar a você o conselho que não sai da minha boca. Se alguém te ajudou e foi eficaz, fique certo, só foi eficaz porque saiu de mim. Vocês estão comigo? Humanidade não ajuda a humanidade. O que ajuda a humanidade é a divindade no humano que alcança o outro humano. Se fora de Deus, amado, não tem o que fazer. Mas, Janaína, eu não consigo ver Deus, eu não ouço Deus. Eu prefiro procurar uma pessoa e Deus se manifestar na pessoa. Não, tudo bem, tá certo. Nós temos que ser ajudadores mesmo um dos outros. Mas vai ter dia que tu não vai ter ninguém. E aí, faz como? Porque não se treinou a ir para aquele que tem a resposta. Para aquele que tem a saída. Isso é válido, amado, em todas as áreas da vida. É o casamento, é ser mãe, é ser pai, é ser funcionário, é ser ministro. É ser um solteiro procurando uma esposa. É ser uma solteira esperando um marido. Vocês estão comigo? É ser uma mulher casada com um homem ímpio. E vice-versa. É ser uma pessoa que está passando necessidade e precisa pagar as contas. Todas as situações da vida, não há nada que você não passe que Deus não esteja vendo. A Bíblia diz que uma folha não cai de uma árvore que Deus não veja. E como é que Deus está vendo e não faz nada? Existem princípios. Na verdade, Deus está olhando e dizendo, por que você não está fazendo nada? Porque se você cumprir os princípios, automaticamente eu não preciso nem mexer nada, já está tudo estabelecido. Você quer como cartão de crédito, você passa o cartão obedecendo o princípio, automaticamente está disponível na sua conta. Vocês estão comigo? E aí já se abre um leque de outras coisas. Mas vamos tentar nos manter aqui. Ele só está querendo dizer o seguinte, no dia da tua angústia, quando o negócio apertar, só tem eu por você. Você precisa desenvolver uma intimidade comigo para saber receber de mim a exortação que você precisa. Sabe aquele conselho que chega para você, uma coisa que parece que é tão óbvio, mas você não pensou naquilo. E aquilo chega e estrala. E você diz, nossa, é isso mesmo, como é que eu não vi? É tão lindo, amados, ele é tão lindo. Ele é tão maravilhoso e você é tão especial. Janaína, mas eu moro com pessoas que não me acham especiais. Bom, amados, somos humanos falham, não espera de gente não. Espera de Deus.
Quando você sabe quem você é, fica mais fácil conviver com pessoas que não sabem quem você é. Entendeu? Que reprova, que acha que nunca tá bom, por mais que faça, ainda nunca tá bom. Ou gente que compara você com outras pessoas. Ah, mas fulano assim é que é uma benção. Agora você... Deixa eu só te dar uma dica. Comparação vem de Satanás. Não é uma ferramenta boa para a gente ajudar ninguém. Viu? Porque ninguém é igual a ninguém. Minha mãe, às vezes, ela fazia isso quando a gente era criança, querendo me estimular a estudar. E disse, ó, tu devia ser como tua prima. Só tira 10 na escola, olha aí. Pronto, tu devia ser como ela. Ou seja, ela está querendo dizer o seguinte, você é inferior à sua prima. Sua prima, sim, é que é a filha que eu queria ter. Na minha cabeça funcionava assim. Mas porque você não consegue tirar nota boa, você não é tão boa para ser minha filha. Esse tipo de comparação, esse tipo de ferramenta só destrói. Você não vai ver Deus fazendo isso. Estão comigo? Aí ele diz, portanto, já que ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza, no dia mau, no dia da angústia, é nele que a gente vai se refugiar. Ele diz, portanto, então a gente não vai temer. Aí ele começa a citar algumas situações que literalmente, se a gente ficar imaginando isso aqui acontecendo, é catástrofe interplanetária. Não é? Ele está dizendo, ainda que a terra, os montes se transportem para o meio do mar. Você imagina uma montanha se removendo e se tacando no meio do mar. Que tsunami uma montanha não vai provocar no meio do mar? Gigante. Ah, mas se um tremor lá dentro nas placas tectônicas faz o que fez, você imagina uma montanha se transportando para o meio do mar. Nossa, João Pessoa vai desaparecer, Fortaleza vai desaparecer. Estão comigo? Ele está falando de coisas bem aberrantes, um negócio assim, bem extraordinário. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que na sua fúria os montes se estremeçam. Você imagina o que é todos os montes da terra terem um terremoto ao mesmo tempo? Todos os montes. Eles vão se esfacelar e cobrir todo o restante da terra plana. Ou seja, uma coisa assim terrível. Ele está querendo dizer o seguinte, ainda que aconteça esse tipo de coisa na sua vida, ainda que o seu dia mau seja tão profundo e tão forte que parece que você não amanhece o dia de amanhã. Sabe aquela situação que você acorda de manhã e pensa, meu Deus, eu ainda estou vivendo essa situação, quando é que isso vai passar? E amanhã, no outro dia, aí tem dias que você não quer mais acordar, tem dias que se você pudesse, você dormia para sempre. É por isso, amado, que o povo se dopa, entra em remédio, por isso que se mata, que se suicida, por causa do cansaço, do desespero. Satanás, ele quer vencer a gente no cansaço. Sabe o que é vencer no cansaço? Eu já vi uma vez um gato, ele estava brincando com um ratinho. Ele não queria comer o rato. Aí ele pegava o rato, jogava de um lado para o outro. Aí ele azunhava o rato, aí o ratinho ia para lá, ia para cá. Aí o ratinho caía na parede, aí ficava bem paradinho. Aí ele pensava que o rato estava morto, aí ele se afastava. Quando o rato pensava que o gato tinha ido embora, aí o ratinho respirava e corria. Quando ele via que ele estava vivo, ele ia lá e pegava de novo. E jogava para ele para cá, e botava na boca e sacudia, só maltratando. Ele não queria matar, ele queria vencer o rato no cansaço. Ele queria que ele desistisse, porque estava jogando ele para lá e para cá. Sabe aquelas coisas que acontecem na sua vida de tempos em tempos, na mesma área, do mesmo jeito? Parece que é uma marca que Satanás fez em você, talvez na infância, talvez na adolescência, no seio da tua família. Aí daqui a 5 anos acontece uma coisa parecida. Daqui a mais 10 anos, você está dentro daquela mesma situação, vivendo aquele mesmo sentimento. Que medonha é isso? Isso tem que acabar. Estão comigo? Satanás, ele conhece as áreas frágeis do ser humano. Jesus, ele disse assim, Jesus, ele disse sobre Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Cogitar significa estudar, inquirir, observar, analisar. Satanás, ele estuda o ser humano. Ele não é onipotente, não é onisciente, nem é onipresente, lógico, porque ele não é Deus. Mas desde que eu e você fomos plantados dentro da barriga de nossa mãe, que ele observa você. E à medida que você foi crescendo como um bebê e uma criança, ele começou a perceber que áreas em você poderiam ser fragilizadas. Então, quando ele quer machucar você e a mim, ele não vai mirar num lugar que você já está forte, que já tem estrutura, que a palavra já chegou. Não, ele vai pegar a sua fraqueza, lógico, ele não é besta. Aí vai para o que João falou ontem. A área em que você é fraco, começa a confessar a palavra sobre ela. Amém. Satanás, amado, se eu fosse o diabo, eu seria inteligente. Eu não vou atacar uma flecha num lugar blindado, mas aonde tem uma aresta, talvez seria um bom lugar. Estão comigo?
O problema é que a gente é cheio de aresta, cheio de área frágil, e não sei por que Satanás me machuca tanto. Talvez a gente precise se blindar mais. Talvez a gente precise amadurecer mais em certas áreas específicas. Amém? Para que a gente não fique incorrendo nas mesmas coisas o tempo todo. Tudo bem? Portanto, não temeremos, ainda que, não temeremos. Jesus repetiu isso outra vez, várias vezes no Novo Testamento. Não temas. Paulo falou várias vezes, não temas. Parece que esse lance de medo, foi o que o João também estava falando ontem. O medo, ele é uma antessala do que Satanás pode querer fazer com a gente. Ele não vai fazer, ainda não está acontecendo, mas o medo prepara o campo para que aconteça. E a gente tem que saber lidar com esse medo. E esse medo é um ataque na sua alma, na mente, nas emoções. E a gente precisa saber lidar com isso aqui dentro. Como que se lida com isso, Janaína? Do jeito que Jesus lidou com as tentações no deserto. Quando Satanás jogava aquelas coisas, ele deixava sair outra coisa pela boca dele. Jesus não ouvia aquilo e ficava, realmente, eu não tinha pensado nisso. Não. Chegou, ele já cuspia fora. Chegou, ele já rebatia fora. Amém? E ele rebatia com aquilo de que ele estava cheio. E do que ele estava cheio? Estão comigo? É interessante porque ele citou o que foi escrito na Bíblia, vamos dizer assim, até aquele momento. Porque o Novo Testamento começava dali para frente. Mas o que era dali para trás, ele usou para rebater Satanás. É necessário que eu e você façamos uma oposição. Aleluia. Amados, Satanás, ele se opõe a você e a mim todo dia. Vem cá, João. Fica aqui. Não, você é homem, não presta não, vá para lá. Vem, Tereza, vem cá. Fique tentando me empurrar, vá. Existe uma oposição, pode botar força, viu, Tereza? Existe uma oposição diária, o tempo todo. Vá, Tereza, bote força. Você pensa que não, mas ele está todo o tempo querendo... Vocês estão entendendo? Se você não se posicionar, amada, ele vai tirar você do lugar. Você tem que se manter. Se você não se manter, você sai. Estão comigo? É uma oposição diária o tempo todo. Obrigada. O que eu quero dizer é, do jeito que ela estava me empurrando aqui, para eu poder resistir à força que ela estava fazendo, não foi em qualquer posição que eu consegui. Mexendo no WhatsApp, eu não teria conseguido resistir. Não é verdade? Assistindo a novela, me preocupando se fulano vai deixar a mulher dele mesmo para ficar com aquela outra, eu não ia conseguir. Né? Procurando coisas que eu não devo procurar na internet, em sites de relacionamento, eu não ia conseguir. Preocupada demais com minhas unhas e com meu cabelo, eu não ia conseguir. Estão comigo? Para eu poder enfrentar essa oposição que ela fazia aqui, eu tive que fazer uma postura aqui. Lembra, se eu ficar só reta, não ia dar certo. Eu tinha que me preparar para poder fazer a oposição a ela. Porque ela vinha com tudo. Satanás não vai poupar você. Ele não está brincando de casinha, não, irmão. Ele está aqui para fazer o serviço dele bem feito. E o bicho é bom no que faz. Ele é eficaz. Então, se estabeleça na sua posição. A Bíblia diz, resistir ao diabo firme na fé. E ele é quem vai correr de você, não é a gente correndo dele, não. A gente não sabe qual é a nossa posição. É por isso que Satanás está fazendo a gente de gato, assim, de rato. Querendo vencer você no cansaço. Ai, chega, cansei. Mas é um bom combate da fé. O bom combate é você se manter firme, mesmo que o sangue esteja dando na canela. Porque na hora da tua tribulação, a estrutura que você tiver por dentro é que vai fazer com que você permaneça quando tudo aquilo passar. Se não houver estrutura lá dentro, você vai junto com a enxurrada. Mas quem nós somos é provado na hora do fogo. Na hora da pressão, da angústia, da tribulação. É nessa hora que o que nós realmente somos vai se manifestar. Estão comigo?
Se eu e você não nos alimentamos, não colocamos dentro de nós a coisa certa, mas deixamos o nosso tempo se esvair pelos dedos com besteira, na hora que Satanás te pegar, você não sabe o que fazer. Estão comigo, amados? E nós estamos vivendo dias muito difíceis. O planeta está acelerado para as obras do diabo. É impressionante. Você vê coisa hoje na televisão que você não via de jeito nenhum há 15 anos. É escrachado, não tem mais um cuidado, não. É na cara. É terrível. Amém? Então, ainda que o monte se espumeje, que aconteça um terremoto, que aconteça um tsunami na minha vida, ainda assim eu não temerei. Aí no versículo 4, ele entra com um negócio, parece fora do contexto, mas é exatamente ligado ao que ele está dizendo. De repente ele diz assim, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. Quando eu li esse salmo a primeira vez, como eu era nova convertida, eu achava que ele estava falando de um rio no céu. Aí eu pensava, eita, imaginava o rio no céu, brilhando, bem suave. Ai, que coisa linda, tudo isso me aguarda lá. Só que ele está falando de tribulação que eu vou viver aqui. Porque no céu não tem oposição, não. No céu não tem mais Satanás. No céu você não faz feira, você não paga aluguel, você não tem que comprar o sapato do menino. Acabou. No céu, amado, você não tem tentação, nem angústia, nem dor. Pelo contrário, ele vai enxugar de toda lágrima de todos os olhos. Acabou a pressão. Então, isso aqui ele está falando para uma vida aqui. Ele está dizendo o seguinte, eu sei porque eu estive aí, eu sei o que vocês estão passando, eu sei como é que funciona, eu conheço esse inimigo de vocês porque ele era um anjo comigo lá em cima. Eu sei como é que funciona. E eu quero dizer para você, nessa sua vida aqui embaixo, com todas as pressões, lembre que existe um rio. E esse rio, essas correntes, elas alegram a cidade. Não somos morada? Então ele não está falando de uma coisa lá no céu, ele está falando de alguma coisa aqui embaixo que pode me ajudar nessas mesmas tribulações aqui. Existe um rio cujas correntes estão aqui é para alegrar a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele diz assim, Deus está dentro desse santuário. Esse santuário não vai ser abalado. Deus vai ajudar você no romper da manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A noite aqui é exatamente aquele período difícil que você enfrenta, que pode durar 1 mês, 2, 3. Parece infindável, aquela noite comprida que parece que não vai amanhecer nunca. Lembra dessa passagem. Você é a cidade de Deus, existe um rio aí dentro que está aqui para te alegrar. E esse rio precisa ser movimentado, é o que o João falou ontem. A gente precisa mexer nessa água. Mas é sem querer mesmo, é sem vontade, meu filho. Amém? Quando o homem caiu no Éden, que perdeu a sensibilidade espiritual, morreu, ele super salientou os 5 sentidos. O que eu posso ver, o que eu posso tocar, o que eu posso sentir. Se eu não tocar, de jeito nenhum eu vou crer. Ele super salientou. Por quê? Porque ele perdeu o que o mundo chama de 6º sentido. Na verdade, o 6º sentido nada mais é do que o espírito humano. Como o homem perdeu isso, aí agora ele só acredita no que ele pode ver, tocar, provar, ouvir. Quando você e eu nascemos de novo, esse 6º voltou para nós. Quando ele voltou, a gente estava tão acostumado a sentir, a tocar, a provar, que a gente vai ter que se reeducar agora. Reeducar o seu espírito para entender as coisas de Deus pelo espírito. Quando ele estava falando com a mulher samaritana, ele disse assim, porque Deus é espírito, importa que quem o adore de espírito para espírito. Ou seja, Deus subiu e elevou o nível da humanidade para o mesmo lugar em que ele está, do qual ele nunca devia ter caído. Uma vez que a gente subiu para esse nível, agora a gente vai ter que aprender como lidar com Deus na esfera onde ele está. É difícil? Não. Pelo contrário, a sua constituição é espiritual. A minha constituição é espiritual. Isso aqui é como peixe dentro d'água. Botou dentro d'água, ele sabe o que fazer. Estão comigo? As coisas espirituais, amados, são próprias suas. Assim como o leite materno é para o bebê. Faz parte de você, está dentro de você. É uma questão de desenvolver. Aprendamos a ouvir o nosso coração. Existe uma nota lá. Existe um conselho lá. Mas, Janaína, eu não consigo ouvir. Talvez é porque a gente está querendo ouvir desse jeito, ó. Com esse ouvido aqui. Eis que eu te digo, filho, não casa com fulana, porque ela não é para ti. Quem não queria, amado, ouvir um negócio bem claro desse jeito? Estão comigo?
Mas às vezes, e na grande maioria, Deus vai falar conosco, confirmando coisas da palavra por impressões. Sabe aquela sensação de sinal verde sobre alguma coisa? Sabe aquela sensação de sinal vermelho sobre alguma coisa? Aprendamos a observar essas sinalizações e a respeitá-las, para que a gente não cauterize a nossa consciência. Estão comigo? Deus não vai ver você andando para um precipício, amado, e deixar isso acontecer sem levantar suas placas. Ele não faz assim. Tudo bem? Então vamos para o Salmo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está dentro de você, Ele não vai deixar você ser abalado. Um dia vai amanhecer nessa situação. E eu e você podemos acelerar esse amanhecer. Essa noite não precisa ser tão comprida desse jeito, não. Pode amanhecer mais rápido. Não, mas é no tempo de Deus. Você acha que Deus tem predeterminado um tempo de sofrimento para a sua vida? Não, irmão. Como eu falei, esse sofrimento ou é uma colheita nossa que a gente se enfiou lá porque quis, ou Satanás está se levantando contra você. De uma forma ou de outra tem escape. Amém. Se é um erro seu, se arrependa, pague seu preço e levanta a cabeça. Amém. Se é uma coisa que Satanás está vindo contra você, manda ele se embora em nome de Jesus. Amém. E resista a ele firme na fé. Uma hora ele vai ter que ceder. Alguém tem que ceder na história, só não vai ser você. Amém. Uma hora ele vai ter que correr. Estão comigo? Lá na Paraíba tem uma música que diz que a mulher Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, né? Eu não sou paraibana, eu sou cearense. Mas o que a música está querendo falar é dessa força de estar, de se manter, de não ser tão frágil. Irmã, tem mulher que não vem para a igreja porque não conseguiu escovar o cabelo. Então aí ninguém pode perceber como o cabelo dela é de verdade, porque se ela não escovou... Amado, se tudo te abala desse jeito, filha, você precisa de ajuda. Entendeu? A gente precisa de ajuda, a gente precisa ser mais firme, ser mais forte. Nem tudo é melzinho na chupeta, as coisas são difíceis mesmo, mas rebutando força. Amém? Persevera. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. A perseverança precisa ter uma medida completa. Ou seja, existe uma medida de perseverança até que possamos alcançar. A Bíblia também diz assim, que depois de havermos feito, porque necessitais de paciência, para depois de haver feito tudo segundo a vontade de Deus, você finalmente venha conseguir a promessa. Há um tempo de paciência, há um tempo de perseverança. O negócio a gente quer Deus micro-ondas. Botou lá em 20 segundos, a gente quer que saia. Não funciona assim. Estão comigo? Isso me lembra uma outra passagem que diz assim, porque o reino de Deus é semelhante. Toda vez que você vê Jesus nos evangelhos, começando com essa historinha, porque o reino de Deus é semelhante a, pode abrir seus ouvidos que ali tem uma verdade muito profunda. Que de tão profunda ele tentou simplificar. O reino de Deus, ou seja, que reino de Deus? Não é o reino de Deus lá de cima somente. Ele está dizendo o seguinte, o reino que eu vim estabelecer aqui embaixo, a forma de funcionamento das coisas divinas aqui embaixo, elas vão ser assim. Como uma pessoa que joga uma semente na terra e vai e dorme não sabendo ele como. Passa o dia e a noite e ela frutifica. Primeiro a erva, depois a planta, a espiga e o grão cheio na espiga. Ou seja, etapas. Nada vai ser instantâneo. As coisas vão ser construídas. Tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com a sua lentidão. Sabe? Tenha paciência com a lentidão da sua esposa. Tenha paciência com a lentidão do seu marido. Porque tudo é como o reino de Deus funciona assim. Se plantar, vai nascer uma hora. O negócio é porque a gente não planta, não começou a semear nada e fica olhando todo dia para ver que hora vai nascer. Vai nascer o quê, meu filho, que não plantasse nada? Agora, se eu comecei a dedicar a minha vida e jogar uma pequena semente, amada, a Bíblia diz, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo produz. Isso é uma situação. O reino de Deus funciona assim, se você plantar em mim e plantar do jeito certo, você pode esperar. Primeiro vai dar uma ervazinha desse tamanhozinho. Mas em breve você vai ver uma planta com a espiga e depois o grão cheio na espiga. É só uma questão de tempo. Estão comigo? Etapas. Você e eu somos hoje o que nós não éramos há 5 anos. Hoje eu e você olhamos algumas coisas da vida que há 5 anos atrás a gente olhava e achava intransponível, mas hoje está aí, ó, tu está vencendo. Aí hoje você acha que é impossível determinada coisa, daqui a 5 anos tu já passou disso. E assim vai. Até porque a Bíblia diz que a vida do cristão ela deve ser de degrau em degrau, de glória em glória. Uma ascendência. Deus não espera retrocesso e nem a estagnação. Ele espera que a gente avance. Agora cada um tem a sua pisada. A sua velocidade é você que faz.
Ainda bem que nessa corrida que Paulo disse que a gente está, não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega. Chegou, tem uma faixa para você cruzar com todos os aplausos lá. Graças a Deus. Estão comigo? Então a questão aqui não é chegar primeiro, é chegar, meu filho. Faça por onde chegar. Estão comigo? Amém. E aí, continuando, ele diz: as nações se embravecem e os reinos se movem. Ou seja, as oposições do diabo mexem com você, chacoalha você, mexe com o marido, mexe com o filho, mexe com a mãe, mexe com as finanças, mexe com a saúde, mexe com o emocional, quer te desestabilizar. As nações se embravecem e os reinos se movem, mas também tem uma coisa: quando ele levanta a sua voz, até a terra se derrete. Quando ele levanta a sua voz, todas essas coisas vão ter que se curvar para ele. Em algum momento vai raiar o sol nessa tua noite. Amém? Quando ele levanta a sua voz, a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha, contemple as obras do Senhor. Veja que desolação ele tem feito na terra. Sabe o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: pare de se concentrar nesse teu problema aí. Para de não dormir à noite pensando em como vai resolver esse negócio. Para de ficar meditando ao ponto de perder o sono, de perder a fome, de começar a perder peso, de não conseguir trabalhar mais, de não conseguir mais fazer suas coisas. Para de se concentrar nisso. Ó, vem aqui. Olha só o que ele tem feito, ó. Se concentra um pouco naquela vez que tu não tinha dinheiro e apareceu. Naquela situação que tu não tinha como sair daquilo e não aconteceu. Ó, medita no leão. Medita no urso. Se tu derrubou um leão e derrubou um urso pelo Senhor, o que vai ser esse gigante agora? Ele está querendo dizer o seguinte: tira a tua mente desse negócio aí, senão tu vai afundar. Traz sua mente de volta e faz ela lembrar daquilo que pode te dar esperança. Faz ela pensar nas coisas boas que Deus já fez por você, porque todo mundo tem um testemunho positivo, amado. É impossível que Deus já não tenha feito uma coisa boa para você. Janaína, mas eu não me lembro de nada. Bom, você é nascido de novo? Sou, pronto. Então, meu filho, o novo nascimento é o maior milagre que Deus pode fazer para o ser humano. A ressurreição de um defunto dentro de um caixão, amado, não se compara ao novo nascimento. É porque a gente não entende o que acontece, porque é uma coisa invisível, espiritual. Mas naquele momento que uma pessoa recebe Jesus, o espírito dela foi recriado. É menos um na obra de Satanás, é menos um no inferno e mais um no reino. Então isso aqui é maravilhoso. Se você nasceu de novo, você e eu temos essa grande maravilha para lembrar. Então esse problema, essa situação aí não deve afundar você. Não se dobre para esse negócio, não curva a cabeça, amado, se mantenha. Agora não é na sua força não, Jesus já disse claramente: sem mim nada podeis fazer. Agora comigo, aí é outra coisa. Porque muito maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Amém? Estão comigo? Vamos terminar. Veja e contempla as obras que ele tem feito. Aí ele diz assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Deus vai cessar essa batalha aí. Essa angústia, esse problema, essa tribulação. Deus faz cessar as guerras. E outra coisa, ele desfaz, ele arrebenta com as armas que promovem essa batalha na tua vida. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. É interessante, ele dá aquela chamada a você, para você sair do problema e olhar um outro panorama. O que é que Deus faz? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele despedaça aquilo que está fortalecendo essa batalha. Porque nenhuma batalha se faz sem arma. Ele vai despedaçar o que está fortalecendo essa batalha na tua vida. Ele vai quebrar, ele vai despedaçar, ele vai queimar isso daí. Aí, de repente, parece que ele muda de cenário, como que, do nada, ele vai e chega e diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele está dizendo o seguinte: nessa tua gritaria interna, você não vai me ouvir. Nesse teu lamentar, esse fuzuê amado, eita, eu sei demais o que eu estou dizendo, minha filha, vá por mim. Sabe a sua mente que não silencia? E pronto, acabou tudo. Agora perdeu tudo, e agora já era, agora já foi, encerrou, deixar, faça uma cruz e morra. E aquilo possuindo você e tudo à sua volta corrobora para isso, só lhe mostra isso. Você tem que dar um stop e olhar que desolação ele faz na terra das trevas. Que devastação Deus faz nas coisas de Satanás. Como ele esfacela aquilo que para você parece tão terrível e tão grande. É tão rápido, amados. Porque aquilo que é divino, todo mundo se dobra. As pessoas não vão se dobrar aquilo que é humano.
As pessoas não vão se dobrar aquilo que é esforço humano, suor humano, mas aquilo que é divino, até Satanás se dobra. Quando Deus está em manifestação, amado, não tem ninguém que consiga não dizer, realmente, é Deus, não tem o que fazer não, já era. Estão comigo? Agora também só o divino te levanta. Só o divino te restabelece. Só o divino. Estão comigo? Aquietai-vos. Na sua quietude você vai conseguir perceber de novo que eu sou Deus. Aquieta, silencia. Para de pensar nisso, para de meditar nisso, para de ficar falando isso. Calma. Aquietai-vos. Aí você vai saber que eu sou Deus. Eu ainda vou ser exaltado em toda a terra. Eu ainda vou ser exaltado nessa situação. Calma, é só uma questão de tempo. Estão comigo? É só uma questão de tempo, amados. Nada melhor do que um dia depois do outro. Nada melhor do que um dia depois do outro. As coisas passam, novos contextos se abrem, novos horizontes se abrem para você e para mim. Amém? Para aquele que se manter firme, amados, serão como os montes de Sião, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Saibamos como reagir no dia mau, no dia da angústia, no dia da pressão. Se eu e você soubermos como fazer isso, pode vir a torrente que for e você vai estar lá. E quando aquela torrente passar, você vai sair melhor, mais humilde, mais flexível, mais dependente de Deus, mais cheio de empatia pelo ser humano. Entendendo que todos somos humanos, irmãos. Deus não espera de você uma perfeição, porque Ele sabe que você não pode oferecer, Ele não é doido. Agora Ele espera de você fome de perfeição. Sede e busca de perfeição. Mas esperar que eu e você acertemos 100%, Ele sabe que não, que Ele conhece. Jesus um dia Ele disse assim, e não precisava que ninguém lhe explicasse o que era o ser humano, porque Ele mesmo bem o sabia. Deus sabe o que é o gênero humano. Amém? Deus espera de você o que Ele sabe que você pode fazer. Agora também, meu filho, o que você pode fazer, faça. O que eu e você podemos fazer, façamos. Porque Deus não vai pegar no outro lado da ponta se Ele sabe que você pode pegar. Vamos ficar de pé. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó. Você já parou para pensar por que Ele diz o Deus de Jacó? Falta 8 minutos ali para mim. Para pensar um pouquinho. Porque Ele poderia ter dito o Deus de Davi. Até porque Davi era um dos autores. O Deus de Davi está conosco. Seria ótimo. O Deus de Moisés está conosco. Maravilha. Mas é interessante porque Ele escolheu o personagem Jacó. Jacó, ele viveu uma vida de enganação. Usurpador. Mas havia uma promessa acerca dele. E aí ele teve que passar um monte de coisas na vida para que ele entendesse que não era usurpando que ele ia ter nada. Mas que aquilo que era dele viria para a mão dele por causa de um coração reto. Do jeito, amado, que ele usurpou com pessoas, ele também foi roubado. Trabalhou o quê? 14 anos para ter uma mulher. Estão comigo? Sem salário, dia e noite. Mas ele foi se consertando e se arrumando por dentro até ser modificado em Israel. Estão comigo? Israel. E dele começou a sair as 12 tribos. Não é assim? Que coisa linda. As 12 tribos saíram de Jacó, que foi chamado Israel. Agora um homem enganador que usou de mentira, né, que foi tão feio, tão sujo. Ele está querendo dizer o seguinte: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é que se eu e você entendermos que Deus é seu Deus e que você depende dele para acertar, e que toda vez que você tropeçar, você pode levantar de novo e amá-lo, Ele vai forjando você até que você seja um Israel. Amém? O Deus de Jacó está conosco. Você não está sozinho, amados. Não há nada que você enfrente que Deus não esteja vendo. Tenha paciência. Esse negócio vai passar. Agora não é uma paciência se deitando numa rede e achando que Deus é que vai fazer. Não, você e eu precisamos nos movimentar para ajudar essa noite a passar na sua vida. E esse sol raiar o mais rápido possível. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Porque o seu conselho, ele é tão precioso para nós.
o seu conselho, a sua mão, a sua força, a sua graça, sua misericórdia. Nós te agradecemos. Eu não conheço os irmãos e as irmãs aqui nessa manhã. Eu não sei que tipo de coisas essas pessoas vivem nos seus contextos familiares, no trabalho, nas finanças, na saúde, nas suas emoções. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que luz possa brilhar no entendimento dessas pessoas. Que elas possam entender e receber como uma revelação de que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é nosso refúgio, de que Deus pode nos melhorar e nos ajudar no romper da manhã. Que nós possamos entender que só em você nós teremos o real esconderijo. Só você pode resolver as nossas questões, só você. Só você. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele mesmo nos exalte. Saibamos nos humilhar, saibamos descer, saibamos nos curvar, saibamos depender de Ti, Senhor. Porque só você faz cessar as guerras. Só você. Muito obrigada. Nós te amamos e te honramos nessa manhã. Nós te reconhecemos, Senhor, nessa manhã. E queremos reiterar para você a nossa confissão de que você é nosso Senhor e Salvador. Jesus, você é nosso Senhor e Salvador. Você é o dono da nossa vida. Não fazemos as coisas pela nossa própria vontade, mas queremos nos submeter a você todos os dias da nossa vida. Assim seja. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.